temos a alegria de conversar com o maestro Eliseu Barros, uma referência da música em nosso estado e no nosso país. O Instituto se sente honrado de tê-lo como maestro da Orquestra Filarmônica Ramakrishna, que tem encantado não só o público de nosso estado, mas de várias cidades do país com apresentações belíssimas. Maestro Eliseu, me conte como foi esse encontro que o levou a criar a Orquestra Filarmônica Ramakrishna, contando com a participação de crianças e jovens moradores da periferia de Betim. Olá para todos. E, na verdade, a honra é toda minha de estar aqui de frente para a Solange, a mulher que ajudou a construir isso aqui, um instituto que tudo nele inspira a fazer o bem. E, entre essas coisas, a oportunidade de ensinar jovens, adolescentes a tocarem um instrumento musical, cantar. E eu só podia estar aqui, o meu lugar é aqui, porque eu adoro ensinar, adoro acreditar nas pessoas. E quando eu encontro um instituto que quer fazer a mesma coisa, então é um casamento perfeito, né? E foi exatamente por isso e por causa disso que eu vim parar aqui. Eu fui convidado, os meus irmãos vieram antes com o maestro anterior, já como professor de instrumento. Quando o maestro anterior cansou, ficou mais velho e sentiu que estava pesado, eu recebi a indicação de vir para cá. E amor à primeira vista, né? Natureza, integração com a natureza, sensação de pertencimento na comunidade. Aqui não tem portões, né? Isso é incrível, né? Um lugar que atende a tantas pessoas, não tem porteira, não tem nada, então é muito bacana. Eu fiquei impressionado desde a primeira vez, e aí foi só usufruir da estrutura que a Ramakrishna oferece, e encontrei aqui material humano, os nossos garotos, jovens e adolescentes muito sedentos por aprender, e a gente botando pilha neles, ensinando, trazendo didática, não tinha como dar outro resultado que não o sucesso que são eles agora, né? Assim, estão prontos para o mercado de trabalho, prontos para diversas apresentações, e eu me sinto muito orgulhoso e muito honrado de fazer parte desse processo. É como se fosse uma sintonia, né? Que a gente se Exato. encontrasse, e mesmo que fosse uma coisa de primeiro encontro, primeira vez, a gente se sentiu logo que tinha alguma coisa que ligava, né? O Ramakrishna, as crianças, com aquele talento todo que você tem, né? É, verdade. O fato dessas crianças e jovens não terem experiência anterior com instrumentos de corda, sopro, percussão, influenciou na formação da orquestra e da qualidade de trabalho que eles apresentam? De certo modo, não, porque para que eles possam tocar um instrumento é ter a oportunidade. Aí uma crise é fundamental, porque escolas de música particulares, elas são muito caras. E realmente, se a gente for depender de uma escola particular, 90% do nosso público de alunos aqui não conseguiria seguir adiante. Tem a questão da distância, além de mensalidades caras, tem que pagar o ônibus e tal. E, então é fundamental a Ramakrishna estar no processo, porque ela oferta gratuitamente para esses alunos. Aí é saber alinhar a didática com eles, porque eles vêm de uma cultura musical completamente diferente da cultura que se pratica com instrumentos de corda, instrumentos de orquestra. Então a gente tem que ir trazendo didaticamente alguns exemplos do que eles ouvem, explicar teoricamente como funciona, ganhar tempo deles ficarem aqui, a gente botar eles para ouvir outras coisas, e daqui a pouco eles se abrem para esse novo mundo, e acaba o preconceito, acaba a dificuldade de querer ouvir, e aí eles passam a amar o instrumento, e aí a partir daí a coisa flui naturalmente. Nós temos aqui já pré-determinado que as aulas são de instrumentos de cordas, violino, viola, de orquestra, violoncelo e contrabaixo, e alguns sopros, flauta
oboé e clarineta. Mas, às vezes, muitos alunos chegam aqui com alguma bagagem. Tem aluno que chega aqui e tem a experiência de cantar, seja em igreja, seja em eventos. Então, ela vem para aprender, de repente, um violino, mas a gente pega e, em determinados momentos, aproveita o talento com o canto que ela tem e bota para cantar. A gente tem até um exemplo belíssimo, que é a Emanuele, a Manu, super talento. A Manu, ela chegou, sabia tocar um pouquinho de piano, experimentou o violino, e logo a gente descobriu que ela canta. E, assim, foi uma alegria absurda, porque ela é uma artista, ela vai para o palco, canta, ela rouba a cena. Então, a gente aproveita todas essas capacidades, né? Então, a gente está com um exemplo agora, um garoto que veio aqui, eu coloquei ele para tocar contrabaixo, depois descobri que ele toca trombone. Então, eu tenho muitas partituras que eu escrevo para o trombone para ele tocar. Então, a gente aproveita todas as potencialidades que eles têm. E isso, de certo modo, define a variedade de instrumentos. Então, é bem livre. A gente está com um garoto que está me procurando, de Mateus, lembra, quer entrar, ele toca trompa. Nós não temos professor de trompa. Talvez eu sugira a ele pegar uma viola, um violino, mas certamente eu vou usar as habilidades dele para trompa, porque trompa também é um instrumento belíssimo. E aí a nossa orquestra vai crescendo aos poucos e já é quase uma sinfônica completa, que é a estrutura musical que tem a maior variedade de instrumentos. Está faltando um pouquinho para isso. Pois é, veio toda a trajetória de caminhada, né, de crescimento desses meninos, é um orgulho para nós, né? A gente fica encantado com a fluência deles no palco, né? E, como você disse, as meninas que cantam, tem duas irmãs que cantam, é muito interessante a apresentação delas, né? São coisas que, assim, provavelmente não foi combinado, né? Surge, assim, de repente, os talentos, né? Então, isso aí é super importante. E eu acho muito interessante, assim, que nós temos crianças pequenas, né? Igual a Isabela, que toca violino e tem só 10 aninhos, né? E ela bem cuidadosa, né? Uma estrela. Pedrinho tem 12 anos, é da percussão, é uma gracinha. Viu como é que ele cresceu rápido depois que ele começou a tocar? Sim. Então a pessoa se empodera, se sente assim, capaz, né, de ir muito além do que imaginava antes, né? Empoderamento é uma palavra interessante, Solange, que me fez lembrar que uma vez nós tocamos num final de ano num shopping, aquele shopping da BR, acho que é o Partagem, e os meninos convidaram os familiares e tal, e fizemos uma apresentação muito boa, e depois eu percebi que eles estavam andando no meio do povo e o povo cumprimentando eles. E aí todo mundo de peito estufado, assim, e eu senti assim, os meninos estão com a autoestima lá em cima. Empoderamento, é exatamente isso que você falou, porque sai de um bairro de periferia. Tradicionalmente não se tem voz no governo, não se tem políticas públicas para dar um mínimo de dignidade. De repente esses meninos estão tocando e as pessoas estão parando para ouvi-las e aplaudir. É uma mudança de estigma, uma mudança de autoestima, assim, sensacional. Realmente, aquela apresentação que ouvimos na PUC Minas, né? As crianças tiveram, os jovens, as crianças, os músicos tiveram assim, uma leveza de estar circulando, descendo o palco, né, fazendo movimentos, né? Então foi muito interessante, quer dizer, como é que eles de repente estão se sentindo, né, proprietários, né, de alguma coisa que os leva a construir também um momento próprio, né, uma vida própria. Jesus deixou o ensinamento para que a gente fizesse sempre o bem. E as grandes filosofias que dão resultado são de incentivar o próximo, apoiar o próximo, e então vira uma corrente do bem. Muitos desses meninos hoje já estão no curso superior, alguns já rodaram o Brasil ganhando dinheiro, tocando, né? E um mundo novo para eles, inimaginável há alguns anos atrás, né? Vários desses meninos que entram aqui na orquestra nunca saíram de Betim. Então,
a música proporciona essas oportunidades, né? Muito bacana de ver isso acontecendo aqui com os meninos. Eu imagino assim, o significado de criança, um jovem que sai de uma periferia de área rural, vai viajar de avião, vai hospedar-se em um hotel, quer dizer, muda toda a vivência dele. Ele pode querer muito mais. Você nunca consegue obter aquilo que você não conhece, né? É só através mesmo da vivência que você transforma a vida mesmo da sua. E vê assim, não, eu posso muito mais que isso, né? Sim. Então muda a vida, radicalmente a vida deles e até da família também, né? Exato. Que passa a ver com orgulho aquele filho que, de repente, é um artista. Ele ganha respeito dentro da própria casa, porque ele chega tocando. Agora, semana passada, a gente teve um exemplo. Um dos novatos, a mãe fez aniversário, ele pediu que eu ajudasse ele a aprender parabéns para você. E aí ele fez uma surpresa para ela. Gravou um vídeo, ela chorou e foi uma coisa muito linda de ver. E ele falou que mudou o ambiente para ele em casa. Porque chegou tocando bonito, de surpresa, e é um menino muito tímido, garoto muito tímido, muito tímido mesmo. Mas agora estão abraçando ele de forma muito diferente dentro de casa. Pois é, isso é muito significativo, né? A ampliação de todo esse trabalho. O senhor trafega assim, com muita tranquilidade pela música sinfônica, pelo rock, cantigas de roda. Como são feitas essas escolhas? O que é? Quando é rock, que eu adoro também, quando é uma música mais clássica ou quando é cantigas de roda, você está sempre variando, atraindo novos públicos, né, para essa vivência. Eu, por filosofia particular, eu não faço distinção de estilo, não tenho nenhum preconceito. A gente só se guia por uma música, pelo o efeito de uma música boa e uma música que não é tão boa. Não importa o estilo, né? Mas eu fui um privilegiado na minha formação musical, porque meu pai foi músico de banda, mas estudou academicamente, tem curso superior de flauta, e meu pai foi sanfoneiro. Ele batia no peito, ele tinha orgulho de bater no peito e falar que tinha repertório para 3 dias de música sem parar. Ele era animador de festa interior e tal. Então, eu era muito próximo a meu pai, eu peguei esse gosto por essa música sertaneja raiz, caipira. Depois ele nos introduziu ao chorim. E depois eu comecei a ir por conta própria procurar jazz, fui apresentado ao jazz, bossa nova, bolero. E a música clássica foi a última que entrou, porque eu fui entrar numa escola, eu fui autodidata durante um bom tempo, aí fui entrar numa escola, mesmo no conservatório, porque eu já sabia tocar relativamente bastante coisa, e aí eu fui introduzido à música clássica. E eu vejo que é como comida. Na hora do café da tarde, no horário da tarde, 3 horas, entre 3, 4, 3 e meia, 5 horas, tradicionalmente é o nosso horário de café. Qual a comida mais adequada, entre aspas, para isso? Um bolinho, um cafezinho. Na hora do almoço, meio-dia, qual que é mais interessante? Talvez um arrozinho, um feijão. Tudo é comida, é gostoso e pode ser bem específico para o momento. É como música. Quando a gente às vezes está com saudade de alguém, de repente esse alguém nos conecta com uma música da época e aí você vai lá e ouve e você mata a saudade. Então, naquele momento, pode ser uma música caipira, pode ser um Roberto Carlos, pode ser Guns N' Roses, ou pode ser um Beethoven. Então, a música está aí para nos servir de deleite. Na Bíblia era usado, na época das guerras, era usado para animar os exércitos, né? Os músicos iam na frente, né? Botava lá para animar, fazer aquela algazarra.
Então, música, ela é algo que Deus deu para a gente como os alimentos, e a gente pega e mistura e faz um bem casado ali para o momento, né? Ouvir uma Ave Maria, gente, no meio do mato, às 6 horas da tarde, o sol se pondo, é uma das coisas mais gratificantes, mais prazerosas, né? Ouvir um rock na hora que a gente está em casa, lavando o carro, não sei o quê, ou ouvir uma música clássica assim na hora de dormir. Então, tudo cabe perfeitamente em qualquer momento. Tem seu lugar, né? Então, eu não tenho preconceito e eu tento passar isso para os meus alunos. Até porque amplia para eles possibilidade de mercado de trabalho. Né? Quando a gente se propõe a fazer uma coisa só, você começa a estreitar o seu mercado de trabalho. Então, a minha ideologia de didática é mostrar para eles que é bom que eles saibam tudo e que estejam preparados para tocar tudo, desde um rock, um sertanejo, um clássico. Mas é importante ressaltar que a música clássica, ela refina muito a gente, tanto como ser humano, como tecnicamente no instrumento, porque ela realmente exige um refinamento, né? Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, meu tio me levou para assistir uma apresentação de uma orquestra. E eu fiquei apaixonada, foi a primeira vez que eu vi uma moça tocando violino, eu falei, eu quero tocar violino. E, assim, realmente foi uma coisa que me atraiu, gostei muito a partir daí, eu comecei a frequentar né, os concertos e até hoje eu gosto muito. Então, e uma coisa que eu acho interessante, que depois que esses jovens que estão na orquestra, né, eles se tornaram pessoas muito mais educadas, muito mais tranquilos, né? Eles perceberam uma responsabilidade que não tinham conquistado antes, né? Assim, eles agora são artistas, né? Eles são aplaudidos, eles têm um espaço na sociedade. Então, isso foi uma transformação muito bonita que a gente pôde, né, ir acompanhando, né? E alguns já têm mais idade agora, né? Já são mais adultos e participam, assim, da mesma forma, né? Isso acontece mesmo. Há uma mudança de responsabilidade assim, que é incrível, né? Eles passam a entender que tem que dedicar todo dia um tempo para o instrumento, ficam mais compenetrados, né? Estava agora ensaiando com eles, saí de lá, deixei eles estudando, fiquei observando, muito compenetrado com aquilo, desafio de aprender. Disciplinador nesse sentido, aquela disciplina boa, que organiza a vida, que motiva e que objetiva a seguir num caminho para chegar em algum lugar, né? A música, ela ajuda nesse sentido, realmente. Ótimo. Eu convido todos a virem conhecer o Instituto Ramakrishna. Aqui vocês vão encontrar um ambiente acadêmico, acadêmico mesmo, porque se ensina aqui a trabalhar com câmeras, com fotos, com instrumentos musicais, com solda, com mecânica. É muito inspirador. Judô. Xadrez. E tudo orientado por profissionais de alto gabarito, porque a gente tem alunos premiados no judô, né? A gente tem alunos premiados na área de lidar com mídias, em geral, e a gente tem alunos também já bastante que contribuem bastante com a classe musical, com o ambiente musical. Então aqui é maravilhoso. Obrigada, maestro, pela conversa boa que a gente teve nessa tarde, né? O prazer é todo nosso. Mais uma vez fica o convite para vir conhecer aqui o Instituto Ramakrishna. Traga seu filho, porque aqui ele vai ser muito bem recebido para qualquer um dos nossos dos cursos que são oferecidos aqui. Na música a gente vai botar um instrumento na mão dele, logo logo ele estará tocando na orquestra, né? Como existem aqui hoje casos de alunas mirins mesmo, 2 alunas de 10 anos, tem uma do oboé também que é sensacional. Ana Luísa tem 11 anos, toca que nem gente grande, gente, é muito bonito de ver. Que ótimo. Tá bom.